Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada do Departamento de Farmácia da UFRN e gostaria de conversar hoje sobre um tema que é essencial para quem quer exercer a farmácia clínica, o conceito de problemas relacionados a medicamentos e parâmetros de monitorização. Quando falamos em farmácia clínica, nós temos que buscar o conceito original do que seria essa área da farmácia, que é definida como justamente a área da farmácia associada à ciência e à prática do uso racional de medicamento. Esse conceito foi primeiramente introduzido pelos pesquisadores americanos farmacêuticos Hepler e Strand, ainda na década de 90. E a partir desse ponto, a partir dessa abordagem diferenciada do farmacêutico trabalhando ativamente pela saúde do paciente e pelo uso adequado do medicamento, várias outras abordagens, várias outras associações e métodos distintos foram sendo desenvolvidos através das décadas. Nós podemos citar, por exemplo, a metodologia abordada pelo PWDT, Pharmacists Workup of Drug Therapy, na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, assim como a Rede Europeia de Cuidado Farmacêutico, PCNE, Pharmaceutical Care Network Europe, ou que tem muita penetração no Brasil, muito citada, muito utilizada pelo farmacêutico brasileiro, o método DADI, originário da Universidade de Granada, na Espanha. Todos esses métodos buscam manter essa filosofia acesa de que o paciente deve ser abordado pelo farmacêutico no sentido de racionalizar o uso do medicamento, aumentar a eficácia daquele medicamento, aumentar a segurança daquele medicamento e evitar problemas com ele. Note que, como toda atividade clínica, a atividade farmacêutica segue uma lógica que é inclusive comum a outras profissões. O cuidado em saúde exercido pelo fisioterapeuta, o exercido pelo nutricionista, o exercido pelo odontólogo, ele segue a mesma lógica. Apesar de serem objetos diferentes, abordagens diferentes, todos têm em comum o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, um médico. Um médico identifica um problema de saúde, elabora uma intervenção, que pode ser, por exemplo, uma prescrição com alguns medicamentos, e depois ele avalia o resultado da sua intervenção. Podemos modificar esse raciocínio, por exemplo, pensando no nutricionista, ele identifica um problema associado aos hábitos alimentares daquele paciente, elabora uma intervenção dietética, e avalia o resultado depois de algum tempo. O farmacêutico não foge disso. Só que o farmacêutico busca prioritariamente problemas associados ao uso do medicamento. E sua intervenção é baseada nesse problema, na elaboração adequada do problema que aquele paciente pode estar sendo acometido. Se você não elabora adequadamente qual o problema com o medicamento, a intervenção, consequentemente, também não vai ser das melhores. Perceba que essas instituições anteriormente citadas não são as únicas, mas são aquelas de maior destaque no exercício da farmácia clínica. Cada uma delas tem uma definição para o que seria esse problema com medicamento. Por exemplo, o PWDT chama de problema associado à terapia medicamentosa, Drug Therapy Problem, onde ele define como qualquer experiência ou evento indesejado pelo paciente que envolve ou pode envolver o tratamento medicamentoso e que isso vai levar, inevitavelmente, a interferir, a dificultar que os objetivos terapêuticos sejam atingidos. O PCNE é mais sucinto, mas ele traz em essência a mesma coisa. O Drug-Related Problem, problema relacionado a medicamento, é um evento ou circunstância envolvendo a terapia medicamentosa que atualmente ou potencialmente pode interferir com desfechos adequados esperados na saúde. O método DAD já muda um pouquinho. Ele chama de resultados negativos associados ao medicamento, que são resultados obtidos
na saúde do paciente que não sejam adequados ao objetivo da farmacoterapia, que estão associados ou podem estar associados à utilização de medicamentos. Se a gente avaliar, em essência, cada uma dessas definições, elas são muito próximas, muito parecidas. Mas cada PRM, seja problema associado à terapia medicamentosa, seja PRM, problema relacionado ao medicamento, seja resultado negativo associado ao medicamento, todos eles têm uma essência em comum. Eles têm uma base parecida. Apesar de que eles podem apresentar diferenças na classificação, cada um deles tem tipos de PRM. Segue uma linha de raciocínio para você ter classificações distintas, inclusive algumas até um tanto quanto diferentes. A PCNE, por exemplo, é extremamente detalhada nessa classificação. PWDT um pouco menos, método DAD caracteriza o RNM de forma muito sucinta. Mas todos eles têm em comum uma essência. E o que eu vou estar trabalhando com vocês nessa aula, o que eu vou estar mostrando é a essência. Eu não vou estar me atendo a um método específico. Eu vou estar aqui mostrando a vocês o raciocínio por trás da definição do PRM. Porque é essencial que o farmacêutico clínico entenda esse raciocínio. Vamos lá, vamos entender melhor através de exemplos. Porque eu tenho que identificar esses problemas com o medicamento, desenvolver um plano de cuidado, implementar esse plano e monitorar e reavaliar se esse plano de cuidado é adequado. E para poder fazer isso, eu tenho que entender essa lógica do que é um PRM bem direitinho, de forma bem consolidada. Então vamos lá. Gente, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma senhora que utiliza metformina, 800 miligramas, um comprimido pela manhã, nenhum de meio-dia e nenhum à noite, e faz isso há cerca de um ano para perda de peso. Ela buscou um endocrinologista, provavelmente, foi ao médico, tinha um sobrepeso, tinha uma queixa nesse sentido, ele prescreveu a metformina, que tem como uma das indicações off-label, ou seja, não está ali presente na bula propriamente, essa possibilidade de ser usada para diminuir o peso. Eu, pessoalmente, não acho que seja efetivo esse medicamento com essa finalidade. De qualquer maneira, o médico prescreveu, ela já utiliza há algum tempo e hoje ela apresenta um IMC de 24,2 kg por metro quadrado, ou seja, dentro da faixa adequada do que se considera um IMC saudável. Só que ela relata náuseas, irritação e gosto metálico após o uso da metformina, que realmente são reações adversas relativamente comuns associadas a esse medicamento. Então a gente começa a identificar aqui algumas evidências, começa a identificar alguns sinais e sintomas que podem remeter a um raciocínio. Veja bem, eu tenho um medicamento indicado para perda de peso em uma pessoa que utiliza esse medicamento e apresenta um IMC adequado. Só que toda vez que ela usa esse medicamento, ela relata náuseas, irritação, gastrointestinal e gosto metálico. Então, eu jogo uma perguntinha aqui para a gente raciocinar. Metformina, nesse caso, será que é necessária? Será que essa paciente tem necessidade de continuar utilizando a metformina? Outro exemplo. Uma senhora agora de 56 anos, hipertensa e diabética tipo 2 há 5 anos, e utilizando hidroclorotiazida, 25 miligramas, um comprimido a cada 12 horas, e enalapril, 20 miligramas, 2 comprimidos após o almoço. Não relata queixas e a pressão dela está normalizada, mas apresenta sobrepeso e glicemia capilar de 180 miligramas por decilitro. Veja que é uma paciente diabética com sobrepeso e com a glicemia provavelmente acima do desejado. Pego então essas evidências, IMC elevado, 180 miligramas por decilitro, e faço a mesma pergunta.
Será que um medicamento indicado para tratamento da diabetes em pacientes com sobrepeso, e eu estou aqui colocando a primeira escolha, que é justamente a metformina, não seria necessária? Será que nesse caso aqui a metformina é necessária? Perceba então que eu faço uma perguntinha. Se eu quero saber se determinado medicamento apresenta PRM, eu tenho que questionar o medicamento. Eu tenho que saber se esse medicamento é realmente necessário. Porque a avaliação da necessidade envolve uma possibilidade que é o medicamento ser necessário e a pessoa utiliza. Aqui eu não teria problema, você ter necessidade de utilizar um medicamento e utilizar esse medicamento, o paciente está no caminho certo para não apresentar um PRM. Agora, se o medicamento é necessário e não utiliza, eu já tenho de cara uma situação de inefetividade e insegurança. Você usar medicamentos que não servem para nada, que você não tem necessidade de usar, ele não funciona e ele ainda pode apresentar o risco de reação adversa. Mas há também a possibilidade, como do segundo exemplo, de que um medicamento é necessário, como na senhora com diabetes, mas não utiliza. Então, tem aqui uma situação de doença não tratada. Em ambas as situações, você não necessitar usar um medicamento e o faz, ou você necessitar utilizar, mas não o faz, eu tenho PRMs associados à necessidade. Um é usar sem precisar e o outro é precisar, mas não usar. Essa seria uma primeira perguntinha que leva à possibilidade de você identificar PRM nessa esfera de necessidade. Vamos aqui para o terceiro exemplo. Agora eu tenho um senhor hipertenso, sem outras comorbidades, ele é apenas hipertenso, 82 anos de idade, já um idoso com a idade bem mais avançada, fazendo uso de propanolol 40 miligramas, 2 comprimidos ao dia. Propanolol beta bloqueador e que, já adiantando um pouco, não é indicado em idosos extremos, em idosos com a idade mais avançada. Ele utiliza esse medicamento e ele queixa-se de hipotensão postural e tremores. Hipotensão postural significa que, quando ele está sentado e se levanta muito rapidamente, ele sente-se tonto. Isso pode ser explicado pelo fato de que você não consegue adequar a quantidade de fluxo de sangue que chega ao sistema nervoso central em situações que você muda bruscamente a posição do corpo. E eu também tenho a queixa de tremores e picos hipertensivos ocasionais. Então perceba que nesse caso aqui, o propanolol é um medicamento indicado para hipertensão. E o paciente está utilizando esse medicamento. Mas, aparentemente, esse medicamento apresenta situações de picos hipertensivos, além também de sintomas de hipotensão postural e tremores. Quanto a um tratamento para hipertensão, onde você tem a ocorrência de picos de pressão, o raciocínio diria que a ideia é você aumentar talvez um pouco a dose daquele medicamento para não ocorrer esses picos. Só que nesse caso, eu tenho um paciente que aparentemente nas doses que não estão surtindo efeito, ele também apresenta problemas relacionados àquele medicamento em específico. Então veja bem, a minha pergunta aqui é, o propanolol está sendo efetivo porque ele é necessário? É necessário utilizar um antihipertensivo para alguém que é hipertenso. E um dos antihipertensivos possíveis é o propanolol. Vamos pegar aqui esse outro exemplo. Idosa com dificuldades cognitivas e visuais é uma pessoa que tem dificuldade, talvez, de entender uma instrução, de entender uma orientação e não enxerga adequadamente, apresenta um quadro de hipertensão descompensada e diabetes com a glicemia média de 200 miligramas por decilitro, bem acima do que seria o recomendado.
Também apresenta parestesia nos membros inferiores, sensação de dormência, sensação de perda de sensibilidade nos membros inferiores, que é também comum em pacientes diabéticos com quadro descompensado, mas ela utiliza captopril 25 mg, 3 comprimidos ao dia, e glibenclamida 5 mg, 2 comprimidos ao dia. Só que é uma paciente que relata esquecimento e sobras do medicamento no final do mês. Ou seja, é uma paciente que pega, digamos, o seu medicamento na unidade básica de saúde, mas aquele medicamento que foi contadinho para 30 dias, no final do mês ele está sobrando, indicando que essa paciente não está tendo uma adesão adequada, ela não está ingerindo os comprimidos na frequência e da forma que seria o ideal para controlar a doença. Eu tenho, então, medidas de pressão arterial mostrando que ela não está compensada, e glicemia também. Sintomas de parestesia em membros inferiores, que são tipicamente relacionados a um agravamento da diabetes e sobras do medicamento. Então, perceba que aqui a questão é, o captopril e a glibenclamida estão sendo efetivas? Vamos destrinchar esses dois exemplos para a gente entender a diferença entre eles. Retomando, para cada medicamento eu faço perguntas para investigar, para saber se existe PRM. Então, se eu tenho uma pessoa que utiliza 4 medicamentos diferentes, eu tenho que investigar, fazer as perguntinhas para cada um deles isoladamente. Então, a primeira pergunta é necessário? E eu tenho aqui situações onde você não precisa utilizar e utiliza. Então, você usa um medicamento que não precisa, ou precisa e não usa. Nessas duas situações, eu tenho PRMs associados à necessidade. Agora, se você tem uma paciente que utiliza, por exemplo, no primeiro caso, é um idoso que é hipertenso e usa propanolol. Propanolol é indicado para hipertensão? Sim, é necessário que a pessoa utilize um antihipertensivo. Esse idoso que utiliza o propanolol está realmente fazendo uso diário dele? Sim, ele está utilizando de alguma forma. Esse medicamento está sendo efetivo? No caso do idoso, do primeiro caso, não, porque ele apresenta picos hipertensivos. Vamos voltar para a senhorinha. Glibenclamida, captopril. Tanto a glibenclamida quanto o captopril, glibenclamida diabetes, mellitus tipo 2, captopril antihipertensivo, uma das primeiras escolhas para tratar a hipertensão, são medicamentos necessários. E essa senhorinha, apesar de não estar utilizando corretamente, ela tem esse medicamento, ela utiliza de alguma forma, mas não está sendo efetivo. A diferença aqui é que eu tenho uma situação que pode ser relacionada à dose. Como assim? No primeiro caso, o idoso, ele utiliza propanolol, não consegue controlar a sua pressão arterial, mas ele relata também hipotensão, relata tremores, relata desconforto com o medicamento. Então, não é uma questão de dose. Não dá para aumentar a dose do propanolol. Porque se você aumenta a dose do propanolol, corre o risco de agravar a hipotensão postural, a hipotensão naquelas situações específicas, ou até mesmo os tremores. Então, perceba que aqui não é uma questão de dose. O propanolol não é adequado para aquele paciente. É diferente do segundo caso. A senhorinha diabética hipertensa que tem dificuldade de enxergar, que tem dificuldade de entender orientações e não está usando corretamente o seu medicamento, se ela passar a utilizar adequadamente o captopril 3 vezes ao dia, a glibenclamida 2 vezes ao dia, potencialmente ela vai ter um melhor resultado desse tratamento. Então, a grosso modo, essa senhorinha do segundo caso, ela apresenta uma situação de subdose.
A questão não é mudar o medicamento, é adequar a dose para aquilo que seria necessário. Nessas duas associações, eu tenho o PRM associado à efetividade. Então, perceba, nesse caso aqui, o fármaco pode ser inefetivo, porque não é o fármaco adequado. Então, se não é o fármaco adequado, é substituição à conduta. Ou ele pode ser inefetivo porque a dose não é suficiente, seja porque o paciente não utiliza adequadamente como deveria, ou seja porque a dose realmente está baixa, precisa de um ajuste. Então, eu tenho aqui uma situação relacionada à dose e subdose. Agora, se o medicamento é necessário, se a pessoa utiliza, se está sendo efetivo, a terceira perguntinha é relacionada agora à segurança desse medicamento. Vamos lá. Criança, 6 anos de idade, apresentando tosse produtiva persistente. Essa criança pode estar apresentando um processo infeccioso respiratório, fica com o peito cheio, secreção, ou pode apresentar um quadro de asma. A questão é, essa criança necessita de uma broncodilatação. O brônquio tem que dilatar para você literalmente folgar a secreção e permitir a expectoração através da tosse. Foi prescrito, então, para essa criança salbutamol, líquido, xarope, 0,4 mg por ml, 5 ml de 6 em 6 horas. Houve uma diminuição significativa da tosse, a criança começou a expectorar, começou a ter a eliminação daquela secreção e a tosse, consequentemente, foi diminuindo, foi melhorando o quadro respiratório, mas depois de algum tempo, de alguns dias, ela começou a apresentar urticária e petequias pelo corpo, que é um sinal clássico de hipersensibilidade, de alergia ao medicamento ou talvez a um componente da formulação, um corante, por exemplo. Eu pego, então, esses sinais, urticárias e petequias, diminuição da tosse, e faço agora a perguntinha ao salbutamol, depois que eu fiz aquelas duas anteriores. O salbutamol é necessário? É. Salbutamol, broncodilatador, criança com tosse produtiva persistente, dificuldade respiratória, dispneia, salbutamol, excelente escolha. Salbutamol está sendo efetivo? Sim. A princípio, nós podemos considerar essa diminuição da tosse, essa melhora do quadro geral como sinal de efetividade. Fiz as duas primeiras perguntinhas, vou para a terceira e última. Salbutamol está sendo seguro? Então, perceba que depois de algumas administrações, a criança começou a apresentar um quadro de hipersensibilidade. Lembrando que hipersensibilidade a medicamentos é dose independente. Você pode ter um contato mínimo com determinada substância e, se você for alérgico, você desencadear um quadro de hipersensibilidade. É diferente de outra criança com 6 anos de idade que apresenta também tosse produtiva, que teve exatamente a mesma prescrição. Foi prescrito essa posologia, houve também diminuição da tosse, só que a criança relatou taquicardia e agitação. Eu tenho, então, meus sinais aqui. Taquicardia e agitação, diminuição da tosse. E eu lembro aqui que o salbutamol pertence à classe dos beta-2 agonistas. Eles são broncodilatadores porque guardam similaridade com a noradrenalina, que vai lá nos receptores beta-2 do pulmão, promove a broncodilatação, mas também tem uma certa afinidade pelos receptores adrenérgicos do coração, receptores beta-1. Então, é comum quem utiliza salbutamol poder experimentar uma leve taquicardia ou um pouco de agitação psicomotora, sobretudo crianças onde a dose talvez não tenha sido adequada para aquele paciente. Mas nesse caso aqui, essa taquicardia e essa agitação, em doses menores, pode sumir. Então, é um pouco diferente, porque eu estou falando aqui de uma manifestação dose dependente, diferente da hipersensibilidade do caso anterior. Mas a pergunta é a mesma. Salbutamol, criança com
Dificuldade respiratória é necessário? Sim. Está sendo efetivo? Sim. Mas está sendo seguro? Volto, então, ao meu quadro. O medicamento é necessário? Sim. Está sendo utilizado? Sim. Está sendo efetivo? Sim. Está sendo seguro? Não apresenta reação adversa? É um medicamento adequado. Não existe PRM para aquela situação a princípio. Mas, se ele apresentar uma insegurança, se ele apresentar uma reação adversa, eu tenho aqui a terceira categoria de PRM. O PRM de insegurança, que ele deve ser relacionado à dose. Quando ele não é relacionado à dose, não. Eu tenho uma situação de idiosincrasia, eu tenho uma situação onde é uma característica do paciente que não é tolerante à utilização daquele medicamento, que é o que caracteriza muito a questão da hipersensibilidade. Então, não é diminuir dose. Quem apresenta alergia a medicamento não deve utilizar aquele medicamento. Salvo raras exceções, aquele medicamento deve ser retirado, suspenso. É diferente de uma insegurança relacionada à dose, que aqui eu estou falando de um caso de sobreefeito, um caso de toxicidade, onde a conduta é diminuição. Então, perceba que aparece bem essa lógica quando eu falo de efetividade e segurança do uso do medicamento. A efetividade ela pode ser dose independente, ou seja, o medicamento não funciona naquela pessoa como deveria, e você não tem como aumentar a dose para poder fazer ele funcionar, ou o medicamento não funciona porque a dose é baixa. Então, a conduta tem relação com essa dose dependência, onde ela deve ser elevada. Enquanto que a insegurança segue o mesmo raciocínio. Quando o medicamento não é efetivo, que eu vou fazer a terceira perguntinha, a mesma lógica pode se apresentar. Eu posso ter uma insegurança não dose dependente, uma insegurança dose independente. Aí eu estou falando de alergia, hipersensibilidade medicamentosa, normalmente, ou uma questão de que o medicamento é necessário, está funcionando, mas está tendo reação adversa porque a dose está excessiva. Então, é diminuir a dose para poder surtir aquele efeito. Percebam, então, que problema relacionado a medicamento, a essência dele envolve essas três perguntas. O medicamento é necessário, o medicamento é efetivo e o medicamento é seguro. Isso é importante para você organizar o seu raciocínio na hora de avaliar uma prescrição. E mesmo que o PWDT, o PCNE ou o método DAD apresente classificações distintas, elas não têm um entendimento de PRM idêntico entre eles, mesmo assim todos seguem essa lógica. Todos apresentam esse raciocínio na sua essência. Vamos tentar aplicar isso daqui. Vamos adiantar um pouquinho numa prescrição aparentemente simples. Imagine que você está no balcão da farmácia e você recebe um jovem de 25 anos portador de anemia ferropriva. E há 3 meses ele está utilizando sulfato ferroso, 300 miligramas, 2 vezes ao dia. De cara, já causa um tanto quanto um certo estranhamento o fato de você ter jovem do sexo masculino com anemia ferropriva. Normalmente você tem esses quadros de anemia por deficiência de ferro em crianças ou em gestantes. É alguma coisa que chama atenção. E esse paciente, no momento da aquisição do sulfato ferroso, também adquire por conta própria, por automedicação, antiácido. No caso, comprimidos mastigáveis de hidróxido de alumínio. Vamos aqui colocar o Pepsamar, já bem antigo no mercado. Você, uma conversa rápida, pergunta, por exemplo, se ele fez algum exame recente para dosagem de ferro, ou vamos imaginar que ele está com aquele exame no celular, e você
observa que o ferro sérico, apesar de 3 meses em tratamento, ele apresenta um valor inferior ao limite de referência. O adequado é que eu tenha entre 75 e 175 microgramas por decilitro de ferro no soro. Mas esse paciente, mesmo após a suplementação com 3 meses, apresenta um valor ainda inadequado. E numa conversinha rápida ainda, você percebe que ele se queixa muito de queimação, pirose, após a utilização do sulfato ferroso, e constipação há alguns dias. Note que não há como fazer farmácia clínica sem você estudar a fisiopatologia, no caso aqui seria da anemia ferropriva, e você veria de cara que chama atenção você ter um indivíduo com essas características, homem, jovem, com esse tipo de quadro, e também estudar obrigatoriamente a farmacologia destes medicamentos. Eu tenho aqui uma síntese da utilização do sulfato ferroso e do hidróxido de alumínio obtido de um site extremamente rico e confiável de informações de qualidade, o UpToDate. Pena que, infelizmente, é um portal de informações em saúde pago. Mas o sulfato ferroso, ele tem como indicação o tratamento da deficiência de ferro em doses de 600 a 1.200 miligramas dia. Ele está utilizando a dosagem mínima. O hidróxido de alumínio, por sua vez, ele pode ser utilizado para prevenção de pirose, essa sensação de queimação. Só que a dose preconizada é 640 miligramas em 5 a 6 tomadas dia, o que explica até certo ponto o quanto que esses antiácidos são meio que inefetivos. Realmente a posologia é muito complexa. Às vezes não consegue se ter um efeito adequado a utilização de 2 ou 3 comprimidos por dia. Sulfato ferroso deve ser administrado com água ou sucos cítricos em jejum e que a absorção dele pode ser diminuída por alimentos ricos em cereais, especificamente fibras, café, ovos e leite. Enquanto que o hidróxido de alumínio deve ser administrado antes das refeições e de dormir com água. Note que hidróxido de alumínio ele tem também uma grande afinidade pelo sulfato ferroso, porque eles tendem a formar um quelato, complexa se forem utilizados no mesmo horário, o que caracteriza uma interação medicamentosa extremamente relevante. Os medicamentos apresentam reações adversas típicas, e aqui eu destaco as mais frequentes. Sulfato ferroso é muito associado a desconforto gastrointestinal, náuseas e vômitos e constipação. Também pode apresentar um quadro de fezes escuras, que não chega a ser propriamente um grande empecilho para o paciente. Já o hidróxido de alumínio, ele também promove constipação. As fezes tendem a ser mais claras, mas ele também apresenta náuseas e vômitos e, menos frequentemente, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Isso aqui é um pouco mais raro, só é relevante isso em pacientes normalmente com insuficiência renal e uso uma dose bem significativa de hidróxido de alumínio. Então perceba que eu tenho as informações. O que eu tenho que fazer agora são as 3 perguntinhas para cada um dos medicamentos. Eu tenho que saber se o sulfato ferroso é necessário, se está sendo efetivo e se está sendo seguro, para poder organizar o meu raciocínio e tentar achar as causas por trás dessa inefetividade, dessa insegurança ou dessa falta de necessidade. Então, perceba que o sulfato ferroso, para ser considerado efetivo, ele teria que fazer com que a concentração de ferro sérico atingisse, no mínimo, a concentração mínima desejada, de 75 microgramas por decilitro. Esse paciente está com 50. Já o hidróxido de alumínio, para ele ser considerado efetivo, eu teria que não ter sintomas de refluxo e de pirose por pelo menos os últimos 3 dias. Então, veja que a primeira pergunta de necessidade está respondida, porque sulfato ferroso é indicado para
tratamento da anemia ferropriva, sim. Hidróxido de alumínio é indicado para tratamento de pirose, desconforto gastrointestinal, refluxo, o que é um quadro que ele apresenta. Agora, eu não tenho eficácia em nenhuma das duas situações. Nem o ferro sérico está no patamar adequado, nem o paciente consegue não manifestar esses sintomas de refluxo e pirose. Do ponto de vista da segurança, que seria a terceira pergunta, eu tenho sulfato ferroso gerando desconforto gastrointestinal nesse paciente, que pode ser caracterizado como dor retroesternal, na altura, um pouco na altura do final do externo, que popularmente o pessoal chama de boca do estômago, vamos dizer assim. Sensação de queimação, a pirose e refluxo. E também pode causar náuseas e vômitos e constipação. Já o hidróxido de alumínio, as reações mais comuns, náusea, vômito e constipação também. Em síntese, sulfato ferroso e hidróxido de alumínio são ambos indicados, mas não apresentam efetividade nem apresentam segurança. Então, identifiquei PRMs nesses medicamentos através da utilização desse raciocínio simples de que é necessário, é efetivo e é seguro. Em aulas posteriores, a gente vai colocar isso numa perspectiva mais prática. Mas a ideia é que, para você tentar resolver os problemas associados ao uso do medicamento, para você tentar entender o quebra-cabeça, eu não posso ter um raciocínio desorganizado, eu não posso fazer suposições aleatórias. Eu tenho que primeiro seguir uma lógica, para depois que essa lógica foi seguida, eu tentar identificar quais são as causas desses problemas. Ou seja, eu tenho que exercer o raciocínio clínico para pensar na intervenção. Perceba, então, que para poder saber se o medicamento está sendo efetivo, se o medicamento está sendo seguro, eu tenho que eleger parâmetros de monitorização que vão me dar subsídios para poder identificar o PRM, seja de necessidade, seja de efetividade, seja de segurança. E que esses parâmetros podem ser caracterizados como resposta terapêutica, para indicar efetividade, ou segurança, que remete a reações adversas principalmente. E os instrumentos para poder identificar esses PRMs, instrumentos que podem ser utilizados como parâmetros, são sinais e sintomas clínicos, exames laboratoriais, principalmente, como nós farmacêuticos não temos normalmente uma formação muito robusta em semiologia, então a gente depende muito de exames laboratoriais, como também em situações de exames de imagem. Então, perceba que esses parâmetros que nas aulas posteriores nós vamos destrinchar com mais calma, inicialmente para a hipertensão, depois para a diabetes, depois para doenças inflamatórias, para a osteoporose. Essas situações você tem que eleger os parâmetros para poder fazer as 3 perguntinhas. Mas, via de regra, todos os parâmetros de monitorização devem ser objetivos e reprodutíveis. Não podem ser parâmetros complexos ou que dependam de interpretações. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Posteriormente, nós vamos tentar aplicar essa lógica de identificação de PRMs em situações, em doenças de natureza crônica, as doenças que são mais frequentes no âmbito da farmácia comunitária. Muito obrigado pela atenção de vocês e até nossa próxima conversa.